Você já se sentiu invisível, um vulto que passa despercebido, mesmo quando faz tudo para ser notado? E se houvesse um conjunto de estratégias simples, mas poderosas, capazes de atrair atenção e respeito quase que instantaneamente? Hoje vou revelar segredos psicológicos profundos, enraizados numa filosofia ancestral, que não só vão transformar a maneira como os outros veem você, mas vão trazer à tona uma versão sua que talvez ainda esteja oculta. Curioso? Pois bem, continue comigo e se surpreenda. Antes de mergulharmos no universo dessas técnicas, você precisa entender o princípio que as une, o poder do autocontrole e da presença. O que você vai descobrir aqui é mais do que táticas para influenciar ou persuadir. São estratégias para construir um verdadeiro domínio sobre suas próprias emoções e ações. Ao longo deste vídeo, você aprenderá maneiras simples e eficazes de estabelecer uma presença marcante, naturalmente cativando o respeito e a atenção das pessoas ao seu redor. Pronto para essa jornada de autoconhecimento e domínio. 1. O mistério como arte, o fascínio do não dito. Há uma fascinação intrínseca no silêncio bem guardado, uma aura que envolve aqueles que sabem dosar as palavras, que se vestem com a ambiguidade do que não revelam. Quando alguém oferece pedaços de si, com a cautela de quem entrega uma joia preciosa, as pessoas ao redor são tomadas pela urgência de desvendar o que ainda permanece oculto. Esse poder do mistério não é apenas uma técnica de comunicação. É de fato uma forma de arte que poucos dominam. Imagine um salão cheio de vozes, cada uma mais alta e frenética que a outra. No meio dessa torrente, alguém se destaca não pelo que fala, mas pelo que guarda para si. O mistério é, antes de tudo, um convite. Um convite para que as pessoas entrem num território desconhecido, onde cada pequeno detalhe, sutilmente revelado, se transforma em uma peça rara. Um enigma quase irresistível. É como se você dissesse: eu tenho algo a oferecer, mas não tudo de uma vez. A aura de mistério envolve não apenas o que é dito, mas, sobretudo, o que se escolhe calar. Em um mundo que se apressa em exibir tudo, o ato de preservar partes de si é como um sopro de frescor, uma espécie de resistência silenciosa. É necessário um certo domínio próprio para não revelar tudo. Esse tipo de silêncio, longe de ser vazio, é denso de significado e é uma presença por si só. A linguagem do mistério nunca é agressiva, mas firme, carregada de um magnetismo que atrai porque não cede facilmente. A questão não é esconder, mas velar o suficiente para manter a atenção, deixando que os outros desejem descobrir mais. Quando você é a peça que falta, a narrativa incompleta, se torna difícil para qualquer um olhar para outro lado. Portanto, o mistério exige mais que autocontrole. Ele requer sutileza e percepção para entender o limite entre o suficiente e o exagerado. É uma linha tênue, mas poderosa, pois aqueles que dominam essa arte possuem o mundo ao seu redor numa espécie de suspense contínuo, onde cada palavra e cada pausa possuem uma força magnética que só cresce com o tempo. A cada silêncio, uma nova porta se abre para a curiosidade alheia, deixando que o outro se aproxime sem jamais alcançar o todo, capturando a imaginação sem entregar o segredo por completo. Em suma, o mistério não é uma questão de evasão, mas de escolha. Deixar algo não dito é manter o poder sobre sua narrativa, permitindo-se ser algo que sempre permanece além do alcance total. Isso dá a sensação de que há sempre algo mais a ser descoberto e cria uma conexão que se torna tanto mais forte quanto menos se revela. Este é o segredo da presença que não se desgasta, que se mantém desejada e memorável. E é por meio do mistério que você se torna uma história que vale a pena ser ouvida, mas nunca inteiramente contada. 2. O silêncio como instrumento de poder.
O silêncio, muito mais do que a ausência de palavras, é um domínio próprio, uma presença que se impõe sem alarde. Em um mundo onde todos estão desesperados para se expressar, onde o ruído constante se tornou a norma, há algo incrivelmente poderoso em quem sabe, deliberadamente, permanecer em silêncio. Esse poder do silêncio é como o de uma árvore sólida que assiste impassível à tempestade. Ela não precisa se curvar ao vento, ela o observa e aguarda pacientemente, conhecendo seu valor e sua força intrínseca. A beleza do silêncio está no seu poder, de criar uma expectativa que as palavras não conseguem alcançar. Ele é um intervalo que permite à mente alheia preencher o vazio com suas próprias suposições. E muitas vezes, o que imaginamos no silêncio é mais profundo do que qualquer palavra dita poderia transmitir. Quem silencia torna-se um espelho para o outro, deixando espaço para que o interlocutor revele mais do que gostaria. A pausa, então, se transforma em um palco onde cada gesto, cada expressão sutil ganha um protagonismo raro. Esse domínio do silêncio permite que você não apenas capture, mas mantenha o foco do outro. Em um diálogo, o silêncio é, de fato, a réplica mais potente. Pois, ao contrário das palavras, ele não tenta impor uma opinião, mas se torna uma presença que permite a outra pessoa ver o que, de outra forma, passaria despercebido. Quem sabe se calar não está apenas esperando sua vez de falar, mas observando, absorvendo, conhecendo a dinâmica do momento e das emoções presentes. É esse o tipo de quietude que não submete, mas lidera de forma quase invisível. Escolher o momento certo para se calar é um verdadeiro ato de inteligência emocional. Afinal, o silêncio é uma escolha ativa, uma estratégia que permite manter o controle do ambiente ao seu redor, deixando que os outros se movam conforme você deseja. Quando bem utilizado, ele não é apenas a pausa entre as frases, mas um espaço carregado de significado. É como a moldura de uma obra de arte, destacando e dando profundidade ao que realmente importa. Assim, ao cultivar o poder do silêncio, você redefine o significado de comunicação. Quem sabe silenciar transmite uma confiança que vai além das palavras, criando uma presença que, paradoxalmente, é mais forte quanto menos precisa se manifestar. Esse é o poder do silêncio, ser a força que se mantém à parte e, ao mesmo tempo, está completamente no controle. Parte 3. A arte da narrativa incompleta. Existem histórias que permanecem na mente não pelo que revelam, mas pelo que deixam suspenso, num estado quase hipnótico de incompletude. Narrar sem contar tudo é uma prática que possui um charme próprio, uma habilidade de manipular a atenção alheia de maneira sutil e, paradoxalmente, irresistível. Essa narrativa incompleta é uma verdadeira dança entre o que se oferece e o que se guarda, construindo uma espécie de ponte invisível que liga o narrador ao ouvinte, um elo de cumplicidade velada. Ao abrir uma narrativa, sem nunca encerrá-la totalmente, quem conta a história se transforma num guia, alguém que não entrega o caminho, mas aponta pequenos sinais, quase como quem dá pistas. O valor dessa narrativa parcial reside em permitir que o ouvinte participe ativamente, usando sua própria imaginação para preencher as lacunas. E nesse processo, o mistério que cerca a história se torna tão atraente que cada fragmento se torna mais valioso que qualquer revelação completa. É a incompletude que gera a necessidade de saber mais, de mergulhar ainda mais fundo. Essa abordagem provoca uma reação quase automática nas pessoas, que são naturalmente atraídas por enigmas e tramas que se desdobram como camadas que nunca se revelam por completo. A ti, narrador, cabe a responsabilidade de decidir onde e como parar, pois é na pausa e na ausência que o interesse desperta. Para se dominar a narrativa incompleta, é preciso um entendimento quase intuitivo de que o que não é dito
pesa tanto quanto as palavras ditas. Além disso, essa técnica permite uma flexibilidade extraordinária. Uma história inacabada deixa espaço para múltiplas interpretações, tornando-se uma espécie de espelho para o ouvinte que, inevitavelmente, coloca um pouco de si mesmo naquilo que imagina. O que fica nas entrelinhas desperta a curiosidade e prende a atenção, porque o ouvinte sente que há algo mais profundo, algo que só será revelado quando ele estiver pronto para ver além da superfície. Narrar incompletamente é, na verdade, um jogo de confiança. Confia-se que o outro entenderá o que não foi explicitamente dito e que se interessará pelo próximo fragmento. É como dar um vislumbre de um tesouro, mas deixar o mapa inacabado, criando um enigma ao qual o outro se sente desafiado a decifrar. Nesse sentido, cada pausa e cada desvio narrativo são calculados para prender a atenção, para que a trama se construa aos poucos, com um toque de mistério que seduz, mas jamais se entrega inteiramente. Em resumo, a narrativa incompleta é como uma poesia inacabada, onde a beleza está nos contornos que sugerem, mas não revelam. Quem domina essa arte compreende que o encanto do enredo está em deixar partes abertas, para que cada ouvinte possa se aventurar por conta própria e descobrir uma versão única da história. Assim, o mistério se torna não apenas um elemento, mas o próprio cerne da experiência narrativa. Parte 4. A força do subtexto. Aquilo que vive nas entrelinhas. O que muitas vezes fica nas sombras de uma conversa, num olhar desviado ou num comentário casual, guarda um poder incomensurável. O subtexto, esse espaço onde se escondem significados profundos e delicados, é um território onde poucos ousam caminhar com segurança. No entanto, aqueles que o dominam sabem que ele é uma linguagem própria, uma comunicação que ocorre além das palavras, habitando um universo de intenções, desejos e sentimentos que muitas vezes escapam à linguagem comum. Força do subtexto reside em sua habilidade de comunicar sem ser explícito, de transmitir camadas de significado que só são captadas por quem tem sensibilidade para perceber o não dito. Quando alguém faz uso do subtexto, está convidando o outro a ler nas entrelinhas, a enxergar o que se oculta na superfície. É quase como uma conversa secreta, uma troca de confidências silenciosas entre aqueles que conseguem captar essas nuances e se aventuram a interpretar o que está por trás das palavras. Ao usar o subtexto, cria-se uma aura de profundidade, porque ele permite a existência de uma segunda camada de interpretação, uma leitura que desafia e instiga. Esse poder reside na sutileza, numa espécie de dança elegante onde cada frase carrega uma possibilidade de múltiplos significados. O subtexto exige atenção e é justamente essa necessidade de um olhar mais atento que gera uma conexão única, como se o ouvinte se tornasse um cúmplice numa descoberta silenciosa. Para dominar o subtexto, é essencial compreender a psicologia das emoções humanas, saber que nem tudo precisa ser falado para ser entendido. Às vezes, o peso de um silêncio ou a escolha cuidadosa de uma palavra dizem mais do que um discurso extenso. O subtexto é, em certo sentido, um jogo de poder, onde o narrador escolhe cuidadosamente o que revelar e o que deixar nas sombras, permitindo que o outro construa suas próprias conclusões. Dessa forma, o que não é dito ganha uma presença poderosa, quase palpável, como se ocupasse o próprio espaço das palavras. Além disso, o subtexto carrega uma intimidade que as palavras diretas não conseguem alcançar. Ele permite que o interlocutor sinta-se parte de algo especial, como se estivesse decifrando um segredo velado. Essa habilidade de se comunicar através das entrelinhas torna a mensagem mais envolvente e cria um elo de empatia e entendimento que transcende a comunicação comum.
Quem domina o subtexto nunca fala demais, mas diz o suficiente para que o outro deseje saber mais, para que continue atento a cada detalhe. Assim, o subtexto não é apenas um recurso estilístico, mas uma forma de arte, uma maneira de elevar o diálogo a uma troca profunda e enigmática. Aqueles que compreendem essa técnica se destacam, pois sabem como tornar o ordinário extraordinário, envolvendo o interlocutor num mistério contínuo. E nesse campo de significados ocultos, a conversa ganha vida própria, tornando-se um enigma que fascina e permanece na memória. Parte 5. A profundidade das pausas, o silêncio como construção. Em qualquer boa história, os silêncios não são ausências, mas momentos de construção. Quando alguém conta uma narrativa, a tentação é sempre preencher o espaço com palavras, como se o silêncio fosse um vácuo perigoso, algo a ser evitado a todo custo. No entanto, os momentos de pausa possuem um poder imenso. Eles são como espaços vazios que carregam uma sensação indescritível, uma suspensão no tempo que permite ao ouvinte absorver o que foi dito. E, mais importante, refletir sobre o que não foi dito. Há uma magia nas pausas, uma tensão invisível que nos faz desejar saber mais, que nos faz procurar o que está oculto por trás delas. As melhores histórias não se limitam a se desdobrar nas palavras. Elas se entrelaçam nas pausas, nas respirações, nos olhares fugidios que carregam consigo uma narrativa em silêncio. O silêncio cria uma espécie de eco nas palavras ditas antes, como se o que foi falado reverberasse, aguardando sua vez de ser absorvido, compreendido. Quem escuta nesse momento se torna parte ativa da história, porque as pausas desafiam o ouvinte a completar o que está por vir, a dar forma ao que está em processo. O silêncio, na verdade, é a matéria-prima das emoções mais sutis, das questões que ninguém ousaria perguntar diretamente. Quando alguém deixa uma frase incompleta, quando a narrativa se suspende por um instante, algo profundamente humano acontece. O ouvinte se vê refletido naquilo que não é dito, nos espaços deixados por quem narra. É como se o silêncio fosse um espelho, uma superfície sobre a qual a mente do ouvinte projeta suas próprias respostas, seus próprios sentimentos. E esse processo, muitas vezes invisível, é o que cria a conexão mais profunda entre o contador e o ouvinte. O uso da pausa também exige um certo grau de confiança. Ao fazer uma pausa estratégica, o narrador confia que o ouvinte entenderá a importância desse momento e não o preencherá com palavras irrelevantes. Aqui, a pausa é uma linguagem própria, com seu ritmo e seu tom, e quem sabe usá-la cria uma narrativa mais rica e envolvente. Ela fala mais do que qualquer frase poderia, sugerindo que há algo mais profundo, algo que o silêncio carrega e que o verbo não pode alcançar. É essa quietude que cria a atenção, que mantém o ouvinte atento, que faz o coração bater um pouco mais rápido na espera da próxima palavra. Nas pausas, o enredo se solidifica e se expande. Elas são uma continuação. E muitas vezes a verdadeira mensagem de uma história está em como os espaços entre as palavras são preenchidos pela imaginação de quem ouve, pela intensidade do momento. Em suma, o silêncio, longe de ser um vazio, é o fio que liga as partes mais importantes da narrativa. Cada pausa é um suspiro de significado. E quem sabe usá-las cria uma tensão agradável, uma expectativa que mantém o ouvinte à beira do assento. O silêncio não apenas acompanha a história, ele a constrói. E é nesse entremeio que a verdadeira magia acontece. Parte 6. O poder das metáforas. Dizer sem dizer. As metáforas são, sem dúvida, uma das mais poderosas ferramentas na arte de contar histórias. Elas possuem a magia de transformar o simples em complexo, o conhecido em enigma. Em um mundo onde as palavras frequentemente são usadas de forma direta e sem mistério,
As metáforas surgem como um sopro de frescor, uma maneira de criar significados que escapam ao entendimento imediato. Através delas, o que parece trivial ganha uma nova dimensão. O ordinário se torna extraordinário. Utilizar metáforas é como pintar um quadro com palavras. Ao invés de descrever um objeto diretamente, o contador de histórias cria uma comparação que sugere mais do que diz. E é nesse espaço, entre o dito e o sugerido, que mora a verdadeira riqueza da metáfora. Uma metáfora bem escolhida não apenas transmite uma ideia, mas carrega consigo uma sensação, uma atmosfera, algo que as palavras isoladas não conseguem alcançar. Ela é o eco de uma experiência que se estende além do entendimento lógico, tocando as emoções mais profundas do ouvinte. Por exemplo, ao invés de dizer que alguém está triste, uma metáfora poderia retratar essa tristeza como uma nuvem cinza pairando sobre o coração. Essa imagem desperta na mente do ouvinte uma sensação vívida, algo que vai muito além do simples ato de sentir tristeza. A metáfora cria uma ponte emocional entre o ouvinte e a experiência, permitindo-lhe tocar algo íntimo sem jamais fazer uma declaração direta. Esse poder de sugerir sem revelar, de evocar sem explicitar, é o que torna as metáforas tão poderosas e envolventes. Elas permitem que o narrador transite entre mundos, criando conexões entre o concreto e o abstrato. Uma metáfora pode ligar uma emoção a uma paisagem, um sentimento a um objeto, fazendo com que o ouvinte veja a história com novos olhos. Elas formam imagens mentais que se transformam em emoções tangíveis e duradouras. Não há como escapar da beleza de uma metáfora bem feita. Ela nos transporta, cria um universo paralelo onde tudo é possível e onde cada palavra carrega um peso e um significado próprios. Além disso, as metáforas funcionam como um convite ao mistério. Elas não entregam o significado de imediato, mas criam uma expectativa, uma curiosidade.